Nesta videoaula estarei falando como realizar uma baixa de uma ordem de serviço. Então vamos iniciar aqui. Então aqui temos o nosso processo de baixa de serviço. Toda vez que um serviço ele for realizado no cliente e o operador retorna para a empresa, o setor responsável tem que dar a baixa desse serviço. Então é aqui, neste local, que ele faz esse processo. Como que ele faz isso? Ele forma um número, se ele souber o número de cabeça, ele pode formar diretamente aqui. Posso pegar um exemplo aqui, se eu encontro alguma OS 10, ele encontrou a OS 10 em duas empresas. Então eu tenho duas OS, uma baixada, o status baixado, e um agendado. Então, nosso exemplo aqui, vamos fazer a baixa dessa OS 10 dessa empresa XS100, que está agendado. Então, simplesmente dou um duplo clique no meu serviço desejado, ele me preenche a tela de baixa. Então, aqui eu tenho algumas informações de controle. Aqui embaixo eu tenho o meu serviço, meu tipo de serviço, foi realizado no cliente. Aqui eu tenho o previsto, que foi alocado. Falamos no vídeo anterior a esse, sobre a alocação de produto. Então esse 2020 foi o previsto para o serviço. E temos o realizado, que foi o que realmente foi utilizado no cliente. Então no momento da baixa, por padrão, ele traz o previsto, mas nada impede de eu diminuir ou aumentar esse valor, que vai ser o meu valor que foi realmente feito no cliente, utilizado no cliente. Aqui eu tenho um laudo técnico, coloco aqui, foi feito tudo com sucesso. Tem uma observação qualquer, não é um campo obrigatório. E aqui eu tenho meus operadores. Ele traz selecionado o operador da ordem de serviço, o operador que foi feito o agendamento, mas por algum motivo esse serviço pode ter sido feito por outro operador ou por mais de um operador, então eu posso vir aqui marcar quantos operadores fizeram esse serviço. Acima eu tenho a data, o horário previsto, essa aqui é a data da agenda, e esse aqui é o horário também da agenda, o que foi previsto. E ao lado, por padrão, ele já me traz o mesmo como sugestão, mas que o serviço não necessariamente tenha sido feito na agenda, ele pode ter sido feito em outro dia. Então eu estou baixando e dizendo para ele que o horário realizado foi nessa data, e o horário aqui inicial e fim não necessariamente precisa ser igual a esse horário. Então eu posso vir aqui, já me traz como sugestão a mesma data do agendamento. E aqui por último eu tenho esse campo que é um gera complemento. Se eu quiser por algum motivo, no momento dessa baixa, gerar alguma ordem de serviço de complemento para este serviço, eu marco aqui, ele automaticamente vai gerar uma nova ordem de serviço, vai colocá-la como não agendada, para ser agendada, uma nova data, mas que vai estar vinculada a este serviço que eu estou baixando. Por exemplo, aqui eu tenho a minha ordem de serviço, que é a 10. Eu gerando um complemento dessa ordem de serviço, ele vai gerar uma nova ordem de serviço. O número dela vai ser 10, sendo que esse sequencial aqui, ele vai ser 1. Ou seja, eu tenho a minha ordem de serviço 10/0, e eu tenho um complemento que é a ordem de serviço 10/1. Então é assim que eu vinculo uma ordem de serviço a uma ordem de serviço de complemento, ou até de assistência ou supervisão. Então eu vou deixar aqui marcado para gerarmos esse complemento. Vem aqui em processo. Nesse momento eu posso alterar a descrição da minha ordem de serviço, e posso também alterar alguma observação qualquer também referente à ordem de serviço. Então isso aqui é uma informação da ordem de serviço que eu estou baixando. Então só complemento algumas informações aqui, se for desejado. Então confirmo.
Então ele confirmou com sucesso, baixou minha ordem de serviço 10, realizou com sucesso, e abaixo ele gerou o complemento da minha ordem de serviço, que é referente à minha ordem de serviço 10. Dou OK. Então nesse momento meu serviço foi baixado. Se eu quiser consultar, por exemplo, essa ordem de serviço de complemento gerada, posso vir aqui. Percebam que aqui eu já tenho a minha ordem de serviço 10/1, que é uma ordem de serviço gerada com base naquele campo marcado. Então eu tenho aqui o responsável original pela essa ordem de serviço, mas que eu posso marcar para qualquer outro operador. Esse serviço aqui está disponível para ser agendado a qualquer data, qualquer operador, qualquer hora. Então essa foi a nossa videoaula. Eu apresentei como fazer uma baixa de uma ordem de serviço. Estarei falando no próximo vídeo, voltando um pouco a falar do orçamento, mas aí seguindo uma outra linha do orçamento, que é o orçamento para contrato. Estarei falando como fazer um orçamento para contrato e como fazer um contrato posteriormente. Então, fica aí. Até mais.